Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciada nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos. As informações aqui prestadas foram retiradas de arquivos públicos oficiais obtidos através da Polícia Estadual de Idaho e de entrevistas dadas à imprensa. Na tarde de 13 de novembro de 2022, um domingo, os jornais americanos publicaram a triste notícia de que 4 estudantes universitários haviam sido assassinados durante a madrugada dentro da casa que moravam próximo ao campus da Universidade de Idaho. O que se sabia era que a cena continha muito sangue e que um assassino estava à solta. Imediatamente, especulações e rumores começaram a surgir e não demorou muito para que a notícia alcançasse a mídia internacional, atraindo uma legião de fãs de true crime desesperados por informações. Bom, gente, hoje eu estou trazendo um tipo de episódio que não costumo trazer aqui no podcast. Porém, como muitos de vocês me escreveram pedindo informações, mandando dúvidas e pedindo muito para que eu falasse desse caso, eu pensei, bom, por que não tentar e dar de presente a vocês, ouvintes queridos, que prestigiaram tanto o podcast o ano inteiro com sua audiência, o que vocês vêm pedindo, e trazer o caso mesmo que incompleto. Isso porque o caso em questão ainda está na fase bem inicial de investigação. Então, o que eu decidi fazer foi o seguinte: eu reuni todos os relatórios oficiais que a polícia soltou até agora, todas as entrevistas dadas pelos familiares com informações relacionadas ao caso, e montei um compilado, assim, bem detalhado, de tudo o que é realmente fato, e esta será a parte 1 desse caso. Com ela, vocês mesmos depois poderão ir acompanhando à distância o desenrolar, do que vai acontecer. Depois, eu farei uma parte 2, respondendo algumas perguntas que vocês me mandam e dando uma pincelada nas teorias que estão na internet até agora. Os episódios vão ficar curtos, tá? Mas eu prefiro mesmo assim dividi-los porque à medida que o caso depois for sendo resolvido, que é o que a gente espera, eu posso decidir se eu excluo a segunda parte e prossigo com a história, de uma forma coesa, baseada nos fatos mesmo, sem nenhuma teoria, ok? Então, vamos lá. Coloquem café na xícara, porque hoje eu vou contar para vocês a história do assassinato dos estudantes de Idaho. A cidade de Moscow fica no estado de Idaho, praticamente na fronteira com o estado de Washington, no norte dos Estados Unidos. Com aproximadamente 25 mil habitantes, ela é a sede da mais antiga universidade estadual, que é também a mais conceituada da região, a Universidade de Idaho, onde mais de 11 mil estudantes frequentam todos os anos. O campus da universidade toma praticamente 1/4 da cidade, mais precisamente a porção sudoeste. Ao centro ficam os bares, restaurantes e lojas, e ao lado leste, as residências não relacionadas diretamente à universidade. A cidade tem um supermercado pequeno, 3 farmácias, um posto de saúde, um posto policial e 3 igrejas, ou seja, bem pacata. O domingo frio de 13 de novembro de 2022 amanheceu exatamente como muitos outros em Moscow, silencioso. De sexta à tarde até as altas horas do sábado, os estudantes curtiam baladas, frequentavam barzinhos e atendiam festas locais, ou seja, viviam o que chamamos de college life. Por isso,
Não era de se esperar muito movimento nas primeiras horas da manhã. Porém, essas horas foram se passando, até que o silêncio foi quebrado de forma repentina aos gritos de terror que um atendente do 911 ouvia do outro lado da linha. A chamada de emergência vinha do endereço 1122 da King Road, uma casa onde habitavam 5 estudantes universitárias: Kaylee, Madison, Zena, Bethany e Dylan. Segundo registros da delegacia local, às 11h54 da manhã, uma ligação foi feita ao 911, mas antes da pessoa falar qualquer coisa, essa ligação foi desconectada. Logo em seguida, às 11h56, uma outra chamada foi feita, do mesmo telefone. E nesta chamada, uma voz masculina, de alguém que não morava na casa, pedia assistência com urgência. Quando perguntado se havia alguém machucado ou inconsciente no local, ele respondeu que sim, e a polícia imediatamente despachou uma viatura e uma ambulância. Detalhes sobre o conteúdo dessa ligação não foram divulgados. O que se sabe é que, ao chegar na residência, a polícia se deparou com Bethany semi-desmaiada e Dylan em estado de choque. Outras pessoas que estavam na casa com elas, incluindo aquele que ligou para a emergência, permaneceram com suas identidades mantidas em sigilo pela polícia. Porém, um dos vizinhos, que preferiu não se identificar, em entrevista ao Idaho News, disse que, com a comoção dos gritos, ele e sua namorada foram para a frente da casa para tentar saber o que estava acontecendo e ajudar. Por isso, quando a polícia chegou ao local, algumas pessoas estavam também na frente da garagem. Ao entrar, os policiais se depararam com uma cena aterrorizante. As 3 outras moradoras da casa e o namorado de uma delas, também estudante da universidade, haviam sido mortos enquanto dormiam, pelo que tudo indicava, a facadas, uma vez que a cena era de puro sangue. A equipe de perícia e o coroner da cidade foram acionados e a área toda foi isolada. As 2 sobreviventes do massacre foram levadas para receber atendimento básico, um tipo de atendimento psicológico, já que nenhuma delas estava machucada, e um cachorro da raça Golden Doodle, que estava na residência, foi levado para um canil local como procedimento padrão. Após atendimento médico, as sobreviventes foram encaminhadas à delegacia para esclarecimentos. A primeira tarefa da polícia diante da ocorrência foi a de identificar as vítimas. Elas eram Kaylee Gonçalves, de 21 anos, Madison Mogan, mais conhecida como Mary, também de 21, Zena Kernuro, de 20, e seu namorado Ethan Chapin, que tinha acabado de completar 20 anos também. Kaylee Jade Gonçalves nasceu no dia 8 de junho de 2001 na cidade de Concord, na Califórnia. Ela era do meio de 4 irmãs e um irmão. Seus pais, Steve e Christy, disseram em entrevistas ao Coeur d'Alene Press que, desde bebê, Kaylee era tão autêntica e tão engraçadinha que seus irmãos brincavam dizendo que ela era um unicórnio. Isso porque ela nasceu com uma pequena cicatriz no meio da testa, cicatriz esta que nem os médicos sabiam explicar a procedência, e daí o apelido. Durante a primeira infância, Kaylee frequentou a Bora Elementary School com seus irmãos mais velhos. Mas quando foi hora de entrar para o ginásio, ela foi aceita em uma Charter Academy, ou Charter School. Essas são escolas de ensino mais elevado para alunos que são convidados ou que passam por uma espécie de loteria para entrar. Foi nessa escola que, aos 11 anos, ela conheceu Mary Mogan, aquela que viria a ser sua melhor amiga. Madison Mogan nasceu em 25 de maio de 2001 na cidade de Eugene, em Oregon, filha de Karen Laramie e Benjamin Mogan. Ela se mudou para Idaho quando tinha apenas 5 anos. Mary era filha única de pais separados e sempre foi muito obediente e estudiosa. Ela era muito apegada à mãe e as duas brincavam dizendo que podiam se comunicar até por telepatia, de tão conectadas que eram. Após conhecer Kaylee no ginásio,
As duas ficaram tão próximas que convenceram os pais a deixarem que elas frequentassem o mesmo colégio. As famílias também acabaram ficando próximas entre si e apreciando a amizade tão forte das meninas. E aí eles acabaram deixando que elas estudassem juntas em um colégio que ficava no meio do caminho entre as duas residências. Obviamente, de tão grudadas que eram, as duas resolveram ir para a mesma universidade. Mary no curso de marketing e Kaylee em estudos gerais, já que ela queria ser professora de ensino infantil. Logo no primeiro semestre da universidade, Kaylee entrou para a Irmandade Alpha Phi e Mary para uma outra chamada Pi Beta Phi. Para entender esse caso, é importante que se compreenda um pouco do que são as irmandades e fraternidades universitárias nos Estados Unidos. Fraternidades e irmandades são instituições sociais e acadêmicas que operam em universidades e faculdades em todo o mundo, mas são populares mesmo nos Estados Unidos e nas Filipinas. Muitas vezes, essas associações de alunos costumam ter a mesma importância que as atividades da faculdade em si, e a filiação a algumas delas continua por toda a vida. Fraternidades admitem homens, enquanto as irmandades admitem mulheres. Frequentemente, os membros vivem juntos em casas pertencentes a essas fraternidades, que ficam fora da universidade, mas em uma localização bem próxima. Algumas casas de fraternidades são tão grandes que habitam mais de 100 estudantes. Por exemplo, hoje em dia temos a fraternidade Sigma Alpha Epsilon da Universidade do Alabama, que tem uma casa com 28 quartos e habita 52 alunos. A primeira sociedade de honra na América do Norte a incorporar a maioria dos elementos de uma fraternidade moderna foi a Phi Beta Kappa, que começou com um grupo de debate. Ela foi a primeira a adotar letras gregas como nome e depois disso a nomenclatura virou tradição. A Phi Beta Kappa ainda existe hoje como uma sociedade de honra aberta e é uma das únicas que aceita membros de ambos os gêneros. Seus membros notáveis incluem a estilista Betsy Johnson, as figuras feministas Betty Friedan e Angela Davis, a ex-secretária de Estado Condoleezza Rice e o fundador da Amazon, Jeff Bezos. Casas de fraternidade e irmandade são bem conhecidas por suas festas. Mais estudantes bebem além da conta em fraternidades e irmandades do que em qualquer outro local ou residência no campus. De acordo com o College Alcohol Study da Universidade de Harvard, 75% dos estudantes que moram em fraternidades e irmandades bebem e bebem muito. Por outro lado, as fraternidades representam a maior rede de voluntários dos Estados Unidos, com membros doando mais de 10 milhões de horas de serviço voluntário por ano. Isso porque, para ser aceito, o aluno precisa não somente manter um boletim de notas altas, mas também servir a comunidade. Como tudo tem seu dark side, essas instituições também têm. Embora aplicar trotes seja um ritual ilegal e antiquado, ainda existem irmandades e fraternidades que continuam a violar essa lei. Essas organizações muitas vezes batem nos novos membros com remos de madeira como uma forma de ritual de entrada e usam de força física como punição. Mesmo parecendo horrível, muitos veem o trote como brincadeira inofensiva e não consideram a prática ruim, mas porque eles nunca foram feridos fisicamente. Nos dias de hoje, qualquer atividade que humilhe, abuse ou coloque um membro em risco é considerada um trote e condenada pela universidade, que tem e também não tem poder. É complicado. Uma outra crítica às fraternidades se dá ao nepotismo e favoritismo para os membros mais tarde na vida. A Bloomberg, por exemplo, descobriu que as conexões de fraternidade eram incrivelmente influentes quando um ex-membro procurava emprego nas principais empresas financeiras de Wall Street. De acordo com eles, apertos de mão secretos da fraternidade eram frequentemente usados em reuniões e nomeações de cargo. E isso também acontece na política, viu, gente? Bom, mas eu acho que já deu para entender um pouquinho do que são as instituições de fraternidade e irmandade, né?
Foi na Irmandade Pi Beta Phi que Mary, no segundo ano de faculdade, conheceu Zena Kernodle, uma outra estudante de marketing. Zena, nascida em 5 de julho de 2002, era a caçula de Jeffrey e Kara. Ela tinha uma irmã chamada Jasmine e um irmão chamado Elijah, e cresceu em uma cidade próxima à do campus chamada Post Falls. Quando pequena, Zena treinava ginástica olímpica quase todos os dias e ainda assim arrumava tempo para estudar. No colégio, ela mantinha boas notas, mantinha sua classificação na ginástica olímpica e com 15 anos começou a trabalhar por meio período em uma rede de restaurantes chamada Texas Roadhouse, só para poder juntar dinheiro para o seu primeiro carro. Por conta do esporte e de suas excelentes notas, Zena foi aceita na universidade antes mesmo de completar 17 anos, com bolsa integral. Ela era inteligente, muito bonita e ainda tinha um incrível senso de humor. Com tanto em comum, não foi à toa que ela e Mary logo fizeram amizade ao se conhecerem na Irmandade. As duas também passaram a trabalhar juntas em um restaurante local chamado Mad Greek. Zena, Mary e Kaylee sempre andavam juntas e se davam muito bem. Mas como Kaylee namorava sério desde os 15 anos com um menino chamado Jack DeCour, Mary e Zena acabavam passando mais tempo juntas, principalmente no início da faculdade. Até que mais pra frente, Mary conheceu Jake e Zena começou a namorar com Ethan. Como as irmandades não permitem que alunos do sexo oposto frequentem os dormitórios, as três decidiram fazer o que a maioria dos alunos eventualmente fazem, principalmente já no final do curso: alugar uma casa para dividir. Alugando algo próximo ao campus, elas teriam liberdade de trazer quem quisessem, de acordo com as regras da casa, é lógico, e a diversão seria garantida. Então, em 5 de junho de 2022, as três, Kaylee, Mary e Zena, junto a 3 outras estudantes, assinaram um contrato de aluguel de uma casa no número 1122 da Kings Road. Muitas fontes, inclusive o Zillow, cita a casa na Kings, mas ela fica mesmo, gente, na Queens, tá? Eu só vou falar Kings Road porque todas as fontes mencionam Kings Road, inclusive a polícia, tá? Mas se a gente olhar no Google, se alguém for assim, querer pesquisar essa casa, vocês vão ver que no Google, lá no mapinha, ela diz Queens Road. A oportunidade era perfeita. A casa, que já havia sido projetada para acomodar universitários, ficava em uma rua sem saída bem próxima ao campus. Com 213 metros quadrados de área construída, ela ficava em um terreno íngreme de 700 metros quadrados e tinha 6 dormitórios, 3 banheiros, 2 salas e uma cozinha. Tudo isso distribuído em 3 andares. Eu estou colocando várias fotos da casa nas nossas redes sociais e na página desse caso no nosso site para que vocês consigam visualizar bem e principalmente entender o desenrolar dessa história. A frente da casa dava acesso ao primeiro andar através de uma porta com fechadura eletrônica, daquelas operadas por senha. Ali, ao entrar, já tinha um quarto bem à direita, que chamaremos de quarto 1, conforme a foto da planta obtida através do Zillow, onde eu obtive a planta para vocês, tá? Então, eu vou fazer direitinho igual eles colocaram, e até porque se vocês forem depois acompanhar esse caso, né, em outras fontes, a gente sabe de qual quarto a gente está falando, tá? Então, à direita ficava o quarto 1. Ao lado desse quarto, bem em frente à porta da entrada, ficava um banheiro com uma lavanderia dentro. No meio, né, desse piso, ficava uma escada com acesso ao segundo andar. E no extremo esquerdo, ainda do primeiro piso, ficava um outro quarto que chamaremos de quarto 2. O segundo andar era o principal, onde ficava um outro banheiro, mais 2 quartos, o de número 3 e o de número 4, né? Uma sala e a cozinha, que tinha uma porta de vidro com acesso a uma varanda e ao quintal dos fundos. Esse quintal
dava livre acesso à frente da casa pelas laterais, ou seja, era possível entrar na casa tanto pelo segundo andar quanto pelo primeiro. E esse segundo andar, o quintal, também dava fundo para uma área com um pouco de árvores, não era bem um bosque, assim, nada, uma praça, nada muito denso, só algumas árvores, mas dava uma certa privacidade. E depois dessa árvore vinha a continuação da rua, já que ela era uma rua sem saída, mas ela fazia, por exemplo, uma meia-lua, sabe? Quase que um círculo completo. Ainda no segundo andar, do lado oposto de onde a outra escada ficava, então preste bem atenção, gente, que isso depois vai ser importante, tá? Do lado oposto, não era como se assim fosse uma escada e essa mesma escada dá acesso aos três, não. Tinha uma escada que ia do primeiro ao segundo, aí você ia lá para o outro lado da casa, tinha uma outra escada que dava acesso somente do segundo ao terceiro. Nesse terceiro piso, tinha uma suíte com um quarto conectado a ela, tá? Completando 6 quartos no total. E esses 2 quartos eram um pouquinho diferentes. Eu vou explicar para vocês de um jeito que eu me lembro que às vezes acontecia em algumas casas no Brasil, algumas casas que eu já fui. É uma suíte e dentro dessa suíte tem um quartinho menor que muita gente usava para colocar o bebê, tá? E quando esse bebê cresce, depois ele vai para um quarto normal e aí o próximo bebê da casa fica com aquele quartinho adjacente à suíte. Como se fosse assim, né, para os pais acordarem e dar mamadeira toda noite. Era um quarto parecido com esse, tá? Então, quando alugaram a casa, as 5 meninas dividiram a casa da seguinte forma. A Dylan e a Bethany ficaram com o primeiro andar, cada uma em um quarto. A Zena ficou com um dos quartos do segundo andar. E as 2 melhores amigas, Mary e Kaylee, com a suíte no terceiro, que na verdade era 2 quartos, né? Mas elas não se importavam, que eram 2 quartos, mas com uma porta de acesso somente. Elas eram melhores amigas e estavam acostumadas a dividirem as coisas, inclusive. Além delas, a casa estava sempre ocupada por seus respectivos namorados, ficantes e amigos. De acordo com Jeremy Cohen, um vizinho que morava do outro lado da rua, a casa tinha sempre muitas festas e estava sempre com música bem alta. O calendário escolar americano tem início em agosto e término em junho, com 4 períodos de recesso. A parada da primavera, que acontece próximo à Páscoa, quando escolas e universidades emendam um final de semana ao outro para que alunos aproveitem o clima para viajar. Depois as férias de verão, que são as mais longas, de final de maio até mais ou menos início de agosto. O feriado de Ação de Graças, que dura uma semana no final de novembro. E, por fim, o intervalo de festas, que emenda o Natal com o Ano Novo. De todos esses recessos, o mais comemorado em família é o do feriado de Ação de Graças, quando os americanos se reúnem para comer o peru assado, batata doce com marshmallow, soufflé de vagem e se confraternizam com os avós, tios, primos e irmãos. Um feriado bem família. É geralmente antes desse feriado que acontece o período de provas nas faculdades. Portanto, era com sensação de alívio que os estudantes da Universidade de Idaho saíram das aulas na sexta-feira, 11 de novembro de 2012. Aqueles que já tinham alcançado as notas necessárias estavam já liberados para o recesso, e o clima era de confraternização e descontração. Era esse o espírito de Kaylee Gonçalves. Ela já tinha alcançado as notas necessárias para concluir o curso e estava literalmente de malas prontas para se mudar para o Texas, onde estava com uma excelente vaga de emprego já alinhada. Livre das provas, ela foi para a casa dos pais, a 2 horas da universidade, na semana de 8 de novembro, onde curtiu as irmãs mais novas, ajudou a mãe a guardar toda a decoração do Halloween e substituir pela de Ação de Graças. Ela também aproveitou a expertise do pai para ir a uma concessionária comprar seu primeiro carro, uma Range Rover 2016, a qual ela mesma tinha juntado todo o dinheiro para pagar.
Os planos de Kaylee eram de emendar aquela semana ao feriado de Ação de Graças com a família, que seria no dia 24 de novembro, frequentando as aulas que ela ainda tinha online. Lá na casa da faculdade, ela já tinha encaixotado todos seus pertences e deixado tudo separadinho em seu quarto. Após o feriado, ela faria o trajeto sul da casa dos pais, parando em Moscow para pegar suas coisas e seguindo em direção ao Texas. Porém, os planos de Kaylee acabaram mudando. Lembrem-se que eu falei que há muito tempo ela namorava Jack Decor. Então, o namoro era bem sério para a idade deles. Tão sério que os dois compartilhavam um animal de estimação, um cão da raça Gurung-Doodle chamado Murphy. Entretanto, os dois haviam rompido o relacionamento recentemente e estavam meio que decidindo se voltariam ou não. E com a empolgação de ter comprado seu primeiro carro e terminada do namorado, né, sem saber se voltaria ou não, mas de repente, não sabemos, querendo curtir aquele final de semana ainda solteira, ela decidiu colocar o Murphy no carro e descer até Moscou no sábado, dia 11, para mostrar o carro para a amiga Mary e passar o final de semana com a Zena, com a Mary e com as outras amigas lá na casa. Como eu já havia dito, a casa era um entra e sai de meninas e seus respectivos namorados. Porém, naquele final de semana em particular, estavam apenas Dylan, Bethany, Kaylee, sem o namorado, né? O seu cachorro, não vamos esquecer da presença do cachorro, tá? Mary, também sem seu namorado, porque ele já havia se formado e não estava mais morando no campus. Zena e seu namorado Ethan, que morava a poucos metros da casa, numa fraternidade, a Sigma Chi. Ethan Chapin era da cidade de Conway, no estado vizinho, Washington, e junto aos seus irmãos trigêmeos, Maisie e Hunter, ele ingressou na Universidade de Idaho. Isso foi em agosto de 2021. Ele e o irmão moravam na fraternidade Sigma Chi e sua irmã na Irmandade Kappa Alpha Theta. Os três viviam juntos e eram muito próximos. Quando não estava com os irmãos, Ethan estava com Zena. De acordo com postagens feitas pelas meninas em suas redes sociais, elas passaram a tarde de sábado na casa, curtindo, relaxando, fazendo o que estudantes na idade delas fazem. Comendo junk food, rindo, assistindo, postando vídeos no TikTok, posando para 1000 fotos de Instagram, Snapchat, coisas assim. Até que, às 4h57 da tarde, Kaylee fez sua última postagem no Instagram, com uma foto delas 5 e Ethan junto, usando a seguinte legenda, abre aspas, menina de sorte por viver cercada por essas pessoas todos os dias, fecha aspas. Naquela noite, os barzinhos da cidade estavam lotados, as fraternidades oferecendo suas festas, todos se divertindo. Mas, infelizmente, a vida desses estudantes viria a acabar antes mesmo do amanhecer de forma trágica e assustadora. Então, a polícia agora tinha que correr contra o tempo para capturar o assassino e trazer justiça às vítimas. Depois de saber quem eram elas, o próximo passo dos policiais era formar uma linha do tempo pontuando os acontecimentos que antecederam a tragédia. Mas não sem antes pedir ajuda, pois a cena do crime por si só já indicava um tipo de crime que o pequeno departamento de polícia de Moscou não tinha recursos nem expertise para investigar. O capitão Tyson Barrett, que trabalhava há 25 anos nessa mesma delegacia, foi assinalado como chefe da investigação sob supervisão do delegado de polícia James Fry. Na manhã de segunda-feira, o prefeito de Moscow, Art Bech, dirigiu-se aos moradores da cidade, afirmando que a polícia local já estava sendo assessorada pela polícia estadual e pelo FBI, com o intuito de solucionar o crime o quanto antes, mas que eles não estariam divulgando muitas informações obtidas para que a integridade do caso não fosse prejudicada.
Nós, que acompanhamos casos reais, sabemos o quanto é importante que a polícia guarde na manga informações cruciais que só o assassino tem como saber, para que durante os interrogatórios essa informação, que foi guardada a 7 chaves, os leve ao agressor. Mas nem todo mundo entende isso. O prefeito pediu para que as pessoas compreendessem o silêncio da polícia, mas ainda assim os ajudassem com pistas. Ele também acalmou a comunidade, indicando que o homicídio havia sido de caráter pessoal e que as estudantes ou a casa em si eram o alvo. Sendo assim, a comunidade não precisava ficar com medo, porém, era recomendado ficar alerta. Ler e escutar um discurso assim pode parecer fácil, mas estar em uma redondeza onde um crime tão bárbaro acabou de acontecer certamente é algo muito diferente. Principalmente quando boa parte dos moradores são jovens entre 17 e 23 anos que vivem longe dos pais. Imaginem ir para a cama e tentar dormir sabendo que, na noite anterior, 4 outras pessoas bem próximas a você fizeram a mesma coisa e não acordaram. Além dos moradores e universitários de Moscou, o estresse atingia um grande número de pais e mães que estavam agora extremamente preocupados com a permanência dos filhos na cidade. Então, dada a proximidade do feriado de Ação de Graças, a reitoria da universidade decidiu suspender as aulas por alguns dias e já liberar seus estudantes para que pudessem voltar para a casa dos pais caso estivessem se sentindo inseguros. O que foi muito bom para os alunos e para os pais, é claro, mas não para os investigadores, já que possíveis testemunhas e possíveis suspeitos estariam deixando a cidade. Com alunos empacotando seus carros e saindo de Moscou, os detetives precisavam correr para coletar informações e entrevistar o máximo de testemunhas que podiam. Algo que nunca deve ser feito às pressas, mas foi o que acabou acontecendo diante da situação. Na quarta-feira, dia 16, a polícia divulgou um mapa da cidade, mostrando um raio de onde eles gostariam de obter filmagens de câmeras de segurança. E naquela mesma tarde, registros que eles obtiveram combinados aos dados de telefonia móvel das vítimas indicaram que Kaylee e Mary estavam das 10 da noite até a 1h30 da manhã num bar chamado The Corner Club, localizado na avenida principal de Moscou. Ao sair desse bar, elas foram pegar comida em um food truck chamado Grab Truck, que estava ali a poucos metros da saída do bar. E ali puderam ser vistas pelas câmeras que mostravam o movimento do food truck em lives feitas pelo Instagram. À 1h40 da madrugada, as duas são vistas saindo em direção a um carro que a princípio pensava-se ser um Uber, mas depois ficou confirmado que era um motorista designado a transportar meninas das Irmandades. Elas chegaram em casa a 1h45 da madrugada e esse horário foi comprovado através de gravações da câmera acoplada à campainha de um vizinho, obtidas pela irmã de Kaylee, a Lívia. A polícia logo identificou esse motorista, que foi questionado e liberado. Ao mesmo tempo que as duas chegavam em casa, chegava também Zena e Ethan. Ambos haviam sido vistos pela última vez a 1h45 da manhã na fraternidade de Ethan, a poucos metros da residência. Dados de telefones celulares de Bethany e Dylan mostravam que as duas tinham saído naquela noite, cada uma por um lado diferente, e também tinham voltado para casa por volta da 1h da manhã. Com base também em registros telefônicos, a polícia descobriu que o celular de Kaylee, mais ou menos 30, 40 minutos depois dela chegar em casa, entre as 2h26 e 2h44 da manhã, efetuou 6 chamadas para o celular de seu ex-namorado e ele não atendeu. Logo em seguida, outras 10 chamadas para o mesmo número foram feitas, mas dessa vez do celular de Mary. Por fim, o celular de Kaylee voltou a fazer uma última chamada ao celular de Jack às 2h52, que também não foi atendida, e as ligações pararam de vez.
No dia 18 de novembro, a polícia de Moscou divulgou a causa da morte dos 4 estudantes como sendo homicídio e como maneira múltiplos golpes de faca, sendo a maioria efetuada na parte superior do corpo, ou seja, peito, pescoço e rosto. O laudo estima que o crime tenha acontecido entre 3 e 4 da manhã. Eles também disseram que, apesar de algumas das vítimas apresentarem ferimentos de defesa, acredita-se que os 4 tenham sido atacados enquanto dormiam. Àquela altura do campeonato, com 5 dias tendo se passado sem que ninguém fosse preso, a polícia aproveitou para esclarecer alguns fatos e afastar alguns rumores que já tomavam conta da internet, como, por exemplo, de que as vítimas haviam sido presas e amordaçadas. A polícia desmentiu esse boato e também garantiu que nenhuma das vítimas havia sofrido abuso sexual durante o ataque. Algo que viria depois ser muito especulado e criticado por fontes jornalísticas que comentaram o caso foi que a coroner responsável pelo caso, Kathy Mabot, durante seu comunicado à imprensa, declarou que a arma utilizada no crime era, pelo que os ferimentos indicavam, um tipo de faca militar conhecida como faca de lâmina fixa, também conhecida como K-bar knife. Essa é uma faca extremamente afiada, com lâmina de aço inoxidável fundida a um punhal especialmente desenhado para acomodar a palma da mão e os dedos, de maneira que a mão do usuário não deslize durante o ataque. É uma faca usada para ataque e defesa, ou seja, literalmente uma faca usada para matar mesmo. As críticas a essa declaração dela surgiram justamente porque acredita-se que ela divulgou uma informação desnecessária que deveria ter sido guardada na manga, pois só o assassino saberia dizer qual tipo de faca utilizou. E pior, caso alguém decidisse plantar uma evidência em uma outra pessoa, agora essa pessoa já sabe detalhes mais precisos da arma do crime. Arma essa que ainda não foi encontrada. Essa atitude da coroner, somada ao tempo que as autoridades ainda viriam a levar para adquirir novas pistas, enfureceu os pais das vítimas, que expressariam depois seus descontentamentos em discursos dados na vigília organizada pela universidade no final do mês. Mas aí vieram mais pistas e no dia 20 de novembro, a polícia identificou um indivíduo encapuzado que, através das câmeras do food truck, parecia estar vigiando as meninas. Pela câmera que o registro foi feito, ele aparece chegando no food truck no mesmo momento que elas e sai na mesma hora que elas saem, o que chama a atenção. Porém, é importante considerar que essa câmera só mostra uma pequena área perto do balcão. Pode ser que ele já estivesse ali e pode ser também que não. Pode ser que ele tenha saído realmente junto com elas, ou pode ser que ele realmente tenha saído de cena, mas tivesse continuado na área ali do food truck. Eu também vou colocar imagens dessa filmagem para vocês nas nossas redes sociais. Outra coisa que muitos esquecem de considerar é que o fato dele estar encapuzado não pode simplesmente ser a única coisa que o faz suspeito, porque a temperatura naquela madrugada era de 3 graus e quase todo mundo estava de capuz. Este indivíduo também foi localizado, questionado e liberado pela polícia. 3 dias depois, 10 dias após o crime, Steve Gonçalves, pai de Kaylee, disse que a filha teria comentado com ele que tinha um stalker. Entretanto, a polícia viria informar depois, em um comunicado oficial, que eles não encontraram nada sobre um possível perseguidor. Voltando à cena do crime, a polícia acredita na possibilidade do assassino ter entrado pela porta de vidro do segundo andar, que dava acesso à casa pela cozinha. Esta porta estaria provavelmente destrancada, pois nenhum acesso da casa apresentava sinais de arrombamento. Nada foi falado a respeito da ordem a qual os crimes teriam sido cometidos e qual dos estudantes era o alvo principal do ataque, se é que um deles foi mesmo o motivo do massacre. Dias depois, em entrevista à Fox News, o pai de Kaylee deu mais uma entrevista polêmica.
Segundo ele, a coroner teria lhe dito que sua filha era quem havia recebido uma quantidade maior de golpes e que esses golpes eram bem mais violentos do que os dos demais. Dizem as fontes que comentam o caso, incluindo o ex-agente do FBI Stuart Kaplan, que a coroner cometeu um erro grotesco em dar a Steve informações a respeito da condição dos corpos de outras vítimas. Primeiro que, por lei, ela não poderia ter dado informações a respeito do corpo de uma outra pessoa que não a da filha dele, e ao comparar os corpos, foi exatamente isso que ela fez. Ela também não deveria ter dado informações que pertencem à cena do crime. Nessa mesma entrevista exclusiva, quando ele e a esposa foram perguntados sobre o ex-namorado da filha, ambos disseram que qualquer um que tivesse suspeitas de que Jack Decor pudesse estar envolvido no crime estaria perdendo tempo, pois eles acreditavam piamente que ele não seria capaz de fazer nada do tipo. Segundo os pais, os dois estavam separados, mas já pensando em se reconciliar. No dia 10 de dezembro, quase um mês após o crime, a polícia publicou um comunicado oficial dizendo estar à procura dos condutores de um veículo da marca Hyundai, modelo Elantra, na cor branca, com fabricação entre os anos 2011 e 2013. Esse carro teria estado muito próximo à casa entre 3 e 4 da manhã, exatamente a janela de tempo dada pela coroner como tendo sido o horário das mortes. Após eles soltarem esse comunicado, a subgerente de um posto de gasolina de Moscow começou a rebobinar as gravações das semanas anteriores até chegar à noite do crime, algo que levou bastante tempo, mas valeu a pena. Na madrugada de 13 de novembro, às 3h45 da manhã, um Elantra branco passou em alta velocidade na frente do posto. Este foi o segundo avistamento desse carro nas redondezas da casa naquela madrugada. Com essa informação, a polícia passou a bater forte nessa tecla e recorrer à imprensa pedindo que o condutor desse veículo se identificasse e os procurasse. Agora, vamos considerar algo aqui. Digamos que o condutor desse veículo não teve nada a ver com o crime, nada mesmo. Sabendo que todos estão atrás de seu carro, por que não se apresentar e já tirar logo essa dúvida, permitindo inclusive que a polícia siga apostando suas fichas em outras pistas? Só que não, né? Até agora ninguém se apresentou dizendo, olha, eu tenho um Elantra branco e era eu passando ali por Moscou de madrugada. Então, o fato desse motorista não se apresentar tem o deixado cada dia mais suspeito. A polícia, inclusive, já garantiu em suas coletivas que caso esse motorista ou seus passageiros estivesse envolvido em pequenos delitos naquela noite, ou estivesse dirigindo embriagado ou envolvido em drogas, o que acontece muito até em cidades universitárias, esse motorista não será detido ou acusado ao se apresentar. A investigação do caso continua pertencendo à Delegacia de Polícia de Moscow, que está trabalhando com assistência da Polícia Estadual de Idaho e do FBI, incluindo a unidade de análise comportamental deles. A delegacia tem 18 funcionários, entre eles 6 detetives. O FBI ainda disponibilizou 46 detetives a mais para trabalhar no caso, sendo que alguns estão em Idaho e outros espalhados pelo país, provavelmente o pessoal de Cyber Investigation. Eles ainda estão com 2 criminal profilers, um treinado em massacres e outro em crimes passionais. Já a Polícia Estadual mandou 13 investigadores de homicídio, 15 agentes de patrulha para monitorar as áreas e uma equipe de perícia que serve o estado todo. Comunicados oficiais são publicados todos os dias, sem exceção, e no dia de hoje, 15 de dezembro, a polícia fez a seguinte declaração, o que o Café Crime e Chocolate considera fato, pois tudo o que não vem das autoridades é até o momento considerado rumor, e a gente vai falar dos rumores, mas não aqui na parte 1, ok? Então, esses fatos são: a polícia está pesquisando os mais de 22 mil veículos modelo Elantra até filtrar os que se encaixam na localização, cor e etc., do que eles pensam que pode ter estado ali naquela região, naquela hora, tá? Eles querem chegar aos possíveis proprietários desse carro ou amigos desse proprietário. Para isso, eles estão tendo que investir muito tempo nessa pesquisa, uma vez que tal motorista ainda não os procurou, né? Eles também ainda continuam a pedir para que as pessoas que moram dentro do mapa que eles divulgaram e possuem câmeras de segurança submetam as gravações à polícia, mesmo que aparentemente a gravação não mostre nada. O FBI tem tecnologia capaz de extrair sons e imagens que nossa tela não captura, e por isso é importante que essas imagens sejam salvas e enviadas.
A este ponto da investigação, as autoridades querem deixar claro que não suspeitam dos seguintes indivíduos: da Dylan e da Bethany, as duas residentes da casa que sobreviveram, o carinha encapuzado do food truck, que eu vou continuar a chamá-lo de encapuzado porque o nome dele também é Jack e eu não quero confundi-lo com o Jack DeCour, que é o ex-namorado da Kaylee, o próprio Jack DeCour, que a polícia até o presente momento não acredita que ele esteja envolvido, os amigos que as meninas chamaram antes de ligar para a polícia e, por último, a sexta menina que está no contrato da casa, mas não estava morando lá. O governador Brett Little disponibilizou $1 milhão dos cofres de emergência do estado de Idaho para essa investigação. E até agora a polícia já recebeu mais de 2.770 ligações com pistas, mais de 2.645 e-mails e mais de 1.084 arquivos digitais. Ou seja, muita coisa para analisar. Além disso, da cena do crime, aproximadamente 4.000 fotos foram tiradas e a casa foi toda transformada em uma maquete 3D que faz parte de uma nova técnica investigativa usada pelo FBI para recompor a cena de um crime. Resumindo, a polícia tem muito trabalho pela frente e essa quantidade toda de análises leva tempo. A delegacia tem recebido muita crítica por não ter prendido ninguém ainda nesses 30 dias, mas vale considerar que além de nenhum caso criminal poder ser comparado um ao outro, esse em questão é um caso ainda mais detalhado. A cena do crime é enorme considerando o tamanho da casa e a quantidade de sangue no local onde as vítimas estavam. Foram 4 vítimas que não faziam parte da mesma família, diferente de quando se investiga um massacre familiar, por exemplo. Nesse caso, apesar de morarem juntas, as meninas tinham uma vida distinta uma da outra, cada uma tinha uma história, um grupo de amigos, coisa e tal, então são 4 vidas diferentes sendo investigada, e Ethan, no caso, nem morava na casa. A casa em si era um entra e sai, eles devem estar tendo que excluir, mas não excluir ao mesmo tempo, todos aqueles que eventualmente passaram pela residência nos últimos meses em termos de evidência, e isso leva tempo. Como o próprio ex-agente do FBI, Bill Daley, falou, isso não é uma série de TV que se resolve em 48 minutos sem intervalo para comerciais. Eu adorei essa chamada que ele fez para a realidade, pois vira e mexe a gente se esquece disso e tenta comparar a vida real com o CSI Miami. Em entrevista ao News Nation, ele ainda pontuou os inúmeros obstáculos que esses policiais podem estar enfrentando, que inclui horas sem dormir, trabalhando muito provavelmente 20 horas por dia em cima de cobrança, estresse e um certo nível até de transtorno pós-traumático, porque não é fácil atender uma ocorrência com uma cena tão brutal. Além desse prazo que o público tem estipulado para que o caso seja resolvido, a polícia está também mantendo muita informação em sigilo, o que tem sido alvo de críticas, mas devemos lembrar que isso pode ser benéfico ao processo de acusação posteriormente. Ao final do comunicado oficial do dia 15 de dezembro, eles pediram para que a comunidade de True Crimes Online tome cuidado com rumores, especulações e principalmente falsas acusações. Essas as quais eles estão dispostos a ir atrás do especulador e prosseguir com processos e eventualmente prisões. Ou seja, tudo tem limite. Discutir o caso é uma coisa e produzir evidências falsas, dar falsos testemunhos e colocar a vida de outras pessoas em risco é outra. A polícia, no comunicado oficial, esclareceu os principais rumores e eu vou falar de cada um deles na parte 2 desse episódio para poder separar direitinho os fatos dessas especulações. Depois de soltar o episódio aberto com a parte 2, eu pretendo prosseguir com atualizações diárias no grupo fechado aos apoiadores pelo Telegram, inserindo diariamente os comunicados direto do Departamento de Polícia de Moscow e comentando algumas das atualizações que eles fizerem. E depois disso, eu só vou fazer um outro episódio aberto, que seria a parte 3, talvez, né? Quando o caso for resolvido mesmo, ok? Então, eu vou ficando por aqui e volto daqui a algumas horas com a parte 2. Enquanto isso, vocês podem ir dando uma olhada nas fotos do caso que são bem importantes para entender a história. Aproveitem também para comentar o episódio e me contar o que vocês acham desse tipo de episódio assim contado enquanto o caso nem saiu da primeira fase de investigação ainda. Geralmente eu espero até um suspeito ser formalmente acusado, mas como vocês insistiram, eu resolvi fazer esse.
Achei até que daria um episódio curto, mas vejo que me enganei, pois já estamos aqui nos 50 minutos, ok? Então bora fazer uma pausa pro cafezinho e eu volto já já.